Telesaúde Mato Grosso, aproximando você do conhecimento. Olá para todos, eu sou a doutora Keila Maia, sou médica, pneumologista, quer dizer, sou especialista em doença respiratória. Eu sou aqui do Hospital Universitário Júlio Miller e estou aqui para falar com vocês sobre o tabagismo, um tema que não é novo, mas que é bastante atual e nós vamos entender melhor mais adiante. Então, como não é novo, olha, desde o descobrimento do Brasil, o tabaco era usado pelos índios em rituais religiosos, né? E ele entrou na Europa, inicialmente como medicação. A rainha Catarina de Médici tinha muita dor de cabeça e os colonizadores levaram para isso servir de medicação, e nisso foi pegando, né? Foi pegando a própria tripulação e a coisa foi caminhando. Século XVI, século XVIII, surge, né, as formas de consumo diferentes, o cachimbo, o rapé, o tabaco mascado, o charuto e, por fim, o cigarro industrializado, inicia no século XX, logo no comecinho, 1912 mais ou menos, quando a primeira máquina de produzir cigarro foi feita nos Estados Unidos, com a capacidade de produzir 120 mil cigarros por dia. E daí em diante, o cigarro se tornou o primeiro produto cosmopolita, quer dizer, ele foi o primeiro produto que ganhou o mundo. As grandes guerras ajudaram muito nisso. O cigarro, os soldados eram presenteados com cigarro, porque ele tem um efeito de ativar a mente, de tirar o sono, né? E atrás disso existem grandes indústrias que são grandes multinacionais que atuam até hoje. E nós entramos no século XXI com uma total disseminação do uso do tabaco no mundo. Ele existe em todos os países, em todas as culturas, e tanto na forma do tabaco queimado, que é o que a gente conhece como o cigarro propriamente dito, né? E o charuto e o cachimbo, quanto na forma do tabaco não queimado, né, que é o mascado, que é o rapé, né, que nós vamos falar um pouquinho mais adiante. Então, quais são as formas de tabaco que existem hoje, né, que você sabe que tem? Tem o rapé, que é aquele tabaco que você cheira, né, que você aspira. O mascado, que é o pó que você coloca na boca e masca, e depois cospe aquela placa enegrecida, deixa o dente bem alterado. O cachimbo, o charuto, o fumo de rolo, que é o famoso cigarro de palha, o paieiro, né? Que hoje existem umas formas mais sofisticadas, fabricadas mesmo. O cigarro industriado, que é o cigarro de papel, que é a grande vedete dos cigarros, né, o cigarro industrializado. E temos também o narguile, que na verdade não é novo, é bem antigo, né? Como diz o outro, vem das Arábias, né? Mas que hoje está sendo uma novidade em nosso meio de uns anos para cá, principalmente entre os jovens. E o cigarro eletrônico, que é um produto basicamente eletrônico, como se fosse um radinho, vamos dizer, que é um grande depósito de nicotina. Falando um pouquinho do narguile ou narguilé, que, como eu disse, tem sido uma onda entre os jovens, né? Qual é o grande atrativo do narguile, né? É essa questão do convívio social, né? Os jovens se assentam ao redor daquilo e fazem todo um processo de socialização entre eles, né? Ajuda a quebrar a timidez, enfim. Mas, na verdade, como eu disse, é uma coisa bastante antiga na cultura oriental, né? Ele tem uma peça central onde você coloca a água, tem uma base onde você coloca o tabaco, o carvão e coloca também essências com vários sabores e puxa por essa mangueira, aspira, onde a fumaça passa pela água, é filtrada e resfriada e dá uma ilusão de que ele é menos nocivo por ser filtrado, por ser uma coisa que não passou por fábrica, vamos assim dizer. Na verdade, isso é um grande engodo, né? O narguilé é extremamente nocivo. 1 hora de narguilé corresponde a fumar 5 maços de cigarro. Então,
fica essa mensagem que quando um jovem está usando narguilha, ele está fumando uma quantidade enorme de cigarros e caminhando para aquilo que nós vamos falar mais adiante, que é um quadro de dependência química. O cigarro ele tem uma substância chamada nicotina, que é uma droga extremamente potente que leva as pessoas a um cativeiro. O cigarro eletrônico, como eu falei, ele é um aparelho eletrônico, ele na verdade é um grande depósito de nicotina, porque de todas as substâncias que o cigarro tem, eles descobriram que aquela que age na cabeça, que dá o barato, é a nicotina. Então, eles separaram a nicotina, colocaram dentro desse cartucho, tem uma bateria. Quando a pessoa liga, como se ligasse qualquer aparelhinho eletrônico, acende uma luzinha, dando a impressão de que tem a brasa, e ele aspira, então, a nicotina, né? Na verdade, esse produto é totalmente proibido no Brasil, né? Ele não é comercializado, ele está sendo estudado no mundo, assim como aqui, para se entender de fato o que ele tem. E já se descobriu que não é só a nicotina, tem pelo menos 6 substâncias cancerígenas e substâncias que são irritantes para a via respiratória alta e baixa. Então, a gente, junto com os outros cigarros, ele é absolutamente contraindicado. Então, quando a gente fala de tabagismo, como eu falei, parece um tema antigo, que não tem mais nada a ver com o nosso tempo, porque nós temos conseguido uma redução muito grande no tabaco no Brasil. O Brasil é uma das referências mundiais de sucesso no combate ao tabagismo. Por falar nisso, nós estamos no mês de maio, que é o mês internacional de combate ao fumo. Não combate ao fumante, a ideia não é essa, mas combate ao fumo, porque atrás do fumo existe uma indústria muito lucrativa que o objetivo dela é só financeiro. Ele não tem interesse nenhum pela vida de ninguém, é só lucrar. Então vamos ver os números aqui. Olha, existem hoje no mundo mais de 1 bilhão de pessoas que fumam, mais de 1 bilhão. 1/3 da população mundial, 30% da população mundial acima de 15 anos fuma, e sendo que 10% desse grupo que fuma tem entre 13 e 15 anos. Então, aqui a gente já vê um grande problema. As pessoas começam a fumar numa idade da vida que ela não sabe as consequências do que ela está escolhendo. Então, a gente chama de uma idade pediátrica. Lembrando que a pediatria vai até os 17 anos de idade. Então, é uma responsabilidade nossa, quer seja como profissional de saúde, quer seja como os pais, quer seja como educadores, proteger as crianças e os adolescentes dessa escolha tão danosa. Então, veja bem, 1 bilhão de pessoas, que corresponde a 30% da população acima de 15 anos, consome 6 trilhões de unidades de cigarro por ano. E qual a consequência disso? 7 milhões de mortes por ano. Eu gosto assim de pensar, sabe? A gente fica tão comovido quando um avião cai com 300 pessoas. É verdade, é terrível. Mas você já parou para pensar 7 milhões de mortes por ano por causa de doenças que o cigarro causa? É absolutamente imoral que esse produto ainda exista para ser comercializado. E nós temos que assumir a nossa responsabilidade como pessoas diante desse fato. E não ficarmos parados olhando, né? E é por essa responsabilidade que eu me sinto que eu estou aqui falando com vocês. Agora, veja bem, causa 1,4 trilhões de dólares de prejuízo no mundo, porque essas pessoas que morrem aqui, elas não morrem assim, igual o passarinho, né? Vira o pescocinho e morre. Elas adoecem de câncer. Nós vamos ver todas as doenças depois. Mas elas adoecem de muita coisa. É muito sofrimento para ela, para as famílias. É muita perda. Então, nós temos um monte de dinheiro jogado no lixo, um monte de vida perdida por causa do tabagismo. E isso é extremamente atual. Esses dados são todos de 2017.
Resumindo a ópera, quem fuma perde em média 10 anos de vida que estava previsto para ele viver geneticamente. Então, fumar é uma atitude absolutamente suicida e, mais ainda, não só para quem fuma, mas para quem respira a fumaça de quem fuma, que é fumante também, que é o que a gente chama de fumante passivo, especialmente crianças, idosos. Então, há uma perda muito grande financeira, qualidade de vida, sofrimento. E no Brasil, como é que fica essa história? Então, 10,6% da população é fumante. Em 1986, nós éramos 32% de fumantes. Quer dizer, o Brasil, como eu falei, tem sido um sucesso nessa caminhada, apesar de faltar muita coisa, né? São milhares de vidas envolvidas ainda. Nós temos a morte de 130 mil pessoas por ano devido a doenças associadas ao tabaco. E no Brasil se gasta 1,3 bilhão de reais com assistência à saúde. Né? Isso tanto a nível de SUS quanto a nível de rede privada. Então, de novo, é uma perda enorme de vida, de sofrimento e de dinheiro. Agora, olha que curioso, o Brasil é o terceiro maior produtor e exportador de tabaco. Então, é o que eu falo para vocês. Está numa balança aqui a vida e o lucro, que na verdade é um pseudo-lucro, né? Um falso lucro, porque se eu gasto 1 bilhão com assistência, é lógico que esse produto não deveria interessar aos governos como um produto para ser produzido. Mas existem muitos interesses ocultos atrás disso, né? E nós, individualmente, temos que assumir a nossa responsabilidade, o nosso papel dentro da nossa vida, dentro da nossa casa e dentro das nossas escolhas. O que tem no cigarro? O cigarro, na verdade, é uma grande salada de frutas. Tem pelo menos 4.700 substâncias já conhecidas e outras estão sendo ainda pesquisadas. Destas, é em torno de 60 substâncias que causam câncer, depois nós vamos ver o tipo de câncer. E olha que coisa interessante e poderosa. Aqui está o segredo do sucesso do tabaco. Quando você coloca um cigarro na boca e você traga, puxa, 7 segundos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ele está agindo na sua cabeça. Ele é uma droga poderosa, é a nicotina. A nicotina, na verdade, é uma droga tão poderosa quanto as outras drogas. E elas agem no cérebro fazendo o quê? Liberando substâncias que têm o poder de mudar o seu humor. Então, se você está com sono, você fica alerta. Se você está meio travado para pensar, parece que o pensamento flui melhor. Quer dizer, você tem um ganho, entre aspas, imediato de estar usando, né? Essa coisa de solidão, de choro, que é tão comum, por exemplo, nas mulheres que fumam, nos homens, essa coisa de nervoso. Então, ela libera essas substâncias que te ajudam naquele momento ali. Só que ela aciona na mente um lugar chamado núcleo accumbens, um nome estranho. Mas só para você saber que ali é o sistema de recompensa. Quer dizer, quando eu aciono esse lugar, eu sinto prazer. E quando eu sinto prazer, eu quero ter prazer de novo, de novo, de novo. E aí vai se desenvolvendo uma dependência, que é uma necessidade. Esse é o princípio do tabagismo. Você começa a fumar novinho, por vários motivos, inclusive para se achar maior, mais importante, para pertencer a um grupo, para se sentir mais forte, sei lá, e no fim você vai desenvolvendo uma dependência química. Aí está a setinha da dependência. Muito bem. O que caracteriza uma dependência à droga? Então, como eu falei, a nicotina é uma droga como outra qualquer. Então, quando a gente está falando de um fumante, a gente está falando de um dependente químico, tá? Você não se iluda. Não tem outro nome. Quem fuma é um dependente químico. Muito bem. Então, quando a gente trabalha com dependência química, a gente observa assim, as pessoas desenvolvem tolerância, quer dizer,
Eu começo fumando um cigarro com os amigos, aí eu passo para 2, passo para 3, aí eu chego a um maço e eu conheço pacientes que fumam até 5 maços por dia. Não é o comum, mas a gente conhece. A grande maioria fuma 1,5. Eu tenho síndrome de abstinência, quer dizer, quando eu quero parar de usar a droga, eu tenho mal-estar. E aí a gente vai ver alguns sintomas, que é o meu organismo pedindo a droga. Eu consumo mais e por mais tempo do que eu gostaria. Então, eu falo assim, eu vou parar de fumar. Ou hoje eu só vou fumar 2. E no fim você não consegue parar e não fuma só 2. Porque você está com a dependência. Você tem um desejo persistente de consumir. Você fala que não vai fumar. Não, hoje eu só vou fumar de manhã e à noite. Aí fica aquele treco na tua cabeça. Cigarro, 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 cigarro. E aí você acaba tendo esforços mal sucedidos de se livrar daquilo. Você acaba, muitas vezes, abandonando atividades sociais. Você procura evitar ir a lugares onde seja proibido fumar, por exemplo, como shopping, como igreja, né, como cinema, ou então não, você fica meio procurando onde tem uma saída, a hora que você quiser fumar para dar uma saidinha, ou então quando acaba, por exemplo, você faz uma viagem, você sai do avião, você sai do ônibus, você sai correndo para fumar um cigarrinho. Então você acaba sendo meio que controlado por aquela situação. Muitas vezes você usa, mesmo depois que está doente, a gente lida muito com essa dificuldade, pessoas adoecem, e querem parar e têm dificuldade para parar, e você gasta tempo e dinheiro para obter aquela coisa que você já sabe que te faz mal. Quer dizer, tem muito mais o que fazer com tempo e dinheiro do que adquirir uma coisa que vai te fazer mal. Mas você faz por quê? Porque você já está enfronhado nessa coisa da dependência de uma droga. Quando eu quero parar de fumar, e eu sinto falta da nicotina, aí o que eu posso sentir? Eu posso sentir fissura. O que é fissura? Fissura é um desejo ardente de consumir a droga. É como se fosse uma coisa que invadisse sua cabeça, seu peito, e você quer porque quer porque quer. Isso aí é uma onda de invasão de desejo que dura em torno de 2, 3 minutos. E depois ela vai se repetindo. Irritabilidade, tipo assim, nem chega perto de fulano que ele está parando de fumar. A pessoa fica com um pavio curtíssimo. Dificuldade de concentração, você tem que resolver um problema, você não consegue focar. Ansioso, depressão, como eu falei, é mais comum nas mulheres, né? Choro, senso de solidão, de abandono, né? Fome, vontade de comer, principalmente doce e coisa com gordura. Aumenta a vontade de comer. Então, é comum, quando a pessoa vai parar de fumar, que aumente um pouco o peso, em torno de 3 quilos. Inquietação, impaciência, né, que tem a ver com irritabilidade. E pode ter sintomas físicos, como seu coração disparar, ficar suado, né? Então, é claro que isso aí não é todo mundo que tem tudo, né? Mas, dentro disso, é isso aí que acontece. Você vai estar lutando contra uma droga. Tá, eu uso cigarro. Por que eu uso cigarro? Eu uso cigarro porque eu ganho alguma coisa com isso. É lógico, gente, ninguém usa droga à toa. Ninguém usa droga, eu sou um coitadinho, vou usar droga. Você usa droga porque você ganha. Ganha o quê? Ganha prazer, primeira coisa. A gente vive a época do prazer, né? Todo mundo acha que tem o direito de ter prazer, sempre que quiser. Tudo tem um preço. Então, realmente, como eu falei, ele libera a substância que atua na mente, dando a sensação de prazer, essa coisa de solidão, principalmente quem trabalha sozinho ou mora sozinho, chega em casa sozinho à noite, fica a tarde inteira sozinho, acalma, ajuda a concentrar. E eu coloquei um ganho aqui, que na verdade é um falso ganho, que é o motivo pelo qual o governo mantém essa política, né? Que é a arrecadação de impostos. Então, o governo ganha um volume enorme de dinheiro. Só que, só para vocês terem uma ideia, em 2011 fizeram essa conta. O governo brasileiro gastou 21 milhões cuidando da saúde por doença tabaco associada. E recebeu de imposto 6 milhões. Conclusão, esse ganho aqui é um ganho falso,
porque ele é muito menor do que o cigarro ganha, do que o cigarro produz de gasto, né? Mas, enfim, coloquei aqui como ganho, tá? Agora, o que eu perco? Eu perco, primeiro, de cara, com a minha saúde, né? A gente fala assim, olha, pode faltar tudo menos saúde, né? Porque saúde, com saúde, você vai à luta, você vai atrás, você corre. E sem saúde, então a primeira coisa é gasto com as doenças. Gente, é um gasto exorbitante. Os remédios são excelentes, mas são muito caros. E as pessoas precisam de remédio para doenças graves. Por exemplo, uma doença grave que o cigarro causa é o câncer de bexiga, né? Que a gente fala muito do câncer de pulmão, mas o câncer de bexiga é uma doença terrível, né? Gasta muito para respirar. Para poder tomar um banho sozinho, você tem que usar remédio, tem que usar oxigênio. Então, o gasto aqui é enorme para a pessoa e para a família. Perda de produtividade porque a pessoa fica incapaz. Primeiro, ele falta muito ao trabalho, ele tem dificuldade de realizar funções, isso gera aposentadorias precoces, é uma perda enorme. Então, quando a gente fala em perda, não é perda só do dinheiro que se gasta para tratar a doença, mas é perda de qualidade de vida, aposentadoria precoce, morte precoce. Como eu falei, as pessoas perdem, em média, 10 anos de vida, né? E danos ao meio ambiente. Eu não sei se você sabia, mas a guimba do cigarro, aquela pituca do cigarro, é uma desgraça para o meio ambiente. Ela demora muitos anos para ser degradada, e existe um cálculo, eu não lembro exatamente agora, mas de uma quantidade enorme de guimba, por exemplo, nos rios e nos oceanos, né? Fora que a cultura do tabaco é uma cultura familiar, ele não é produzido em grandes escalas, por exemplo, como a soja ou o algodão. Ele é familiar e ele é todo queimado na lenha, no forno a lenha. Então, existe um consumo enorme de madeira para fazer a cura da folha do tabaco. Então, eu coloquei aí também nessa listinha de perdas, né? E do que as pessoas adoecem, por que as pessoas aposentam e por que as pessoas morrem, né? É uma lista, assim, eu fiz questão de listar todos, porque, de novo, cada um de nós tem que assumir uma postura diante desse problema, que no começo do século XX, 1900, ninguém sabia que fazia mal, era bonito, era no cinema, era sexy, era charmoso. Mas, com o passar do tempo, que foi se descobrindo todo o processo de doença, hoje está totalmente às claras as doenças que são associadas. E a gente tem que se posicionar diante disso, né? Por exemplo, quando você vê um menino usando narguilé, você está olhando para isso aqui no dia de amanhã, que é o que a gente lida todo dia na nossa realidade clínica, né? Olha só que curioso, começa pela tuberculose. O que tuberculose tem a ver com cigarro? Gente, tuberculose é uma doença infecciosa, assim como essa infecção de vias respiratórias baixas, né? Os bichinhos estão por aí em todo lugar. A tuberculose é uma endemia no Brasil. O que quer dizer isso? Ela está em todo lugar. Ela está no shopping, ela está no cinema, ela está no barzinho, ela está em todo lugar. Só que quando eu respiro, esses bichinhos eu pego respirando. Quando eu respiro e ele entra dentro da minha via respiratória, quem não fuma tem um sistema de vassouras, varredura, que imediatamente varre e joga fora. Sabe quanto tempo demora numa pessoa que não fuma para você colocar o bichinho para fora? 1 hora. Em 1 hora você está livre do problema. E quem fuma? Sabe o que acontece? Aquelas vassourinhas são queimadas pelo calor da fumaça do cigarro e pela composição química da fumaça do cigarro. E o bichinho entra e fica, igual sem teto. Entra lá na sua casa e não sai mais. Fica lá. E aí ele começa a se multiplicar. Então, quem fuma tem muito mais tuberculose, tem muito mais pneumonia, é muito mais encatarrado, tem muito mais sinusite, porque todo esse sistema de varredura é comprometido. Aí vem uma sequência terrível, que eu não desejo para ninguém, mas infelizmente a gente vê muito. Câncer de lábio, câncer dentro da boca, câncer na garganta ali, quando você abre e vê a campainha,
câncer ali, que é a faringe, a base do nariz, câncer na laringe, que é onde tem a corda vocal, são aquelas pessoas que operam e ficam com aquela abertura aqui na laringe, câncer no estômago, o cigarro é uma desgraça para o estômago, câncer no colo e no reto, que é a parte final do intestino, onde a gente elimina as fezes, câncer de fígado, olha só, gente, não é só pulmão, não. Tá aqui o pulmão, ó, que é o mais famoso, mas você vê que ele é um dos muitos. Câncer cervical, quer dizer, câncer de pescoço, câncer de rim, câncer de bexiga, que eu já mencionei, quase 60% das pessoas que têm câncer de bexiga os têm por causa do cigarro. Leucemia, que é o câncer no sangue. Olha só, gente. Olha só com o que a gente está brincando, com o que a gente está sendo conivente, com o que a gente está sendo indiferente. Eu, como profissional de saúde, não posso admitir uma situação dessa, e eu tenho certeza que quando você ouvir essas informações, você vai se posicionar de uma maneira diferente. Tá? Agora vamos para o coração. Cigarro é uma desgraça para o coração. Aliás, ele é uma desgraça para o sistema vascular, porque ele vai caminhando pelo sangue e vai inundando, né, todos os tecidos. Então, ele causa infarto, ele causa, a gente chama de derrame, né? Acidente vascular cerebral isquêmico hemorrágico, são 2 tipos de derrame. Aliás, o derrame é a primeira causa de morte do cigarro, tá? O infarto é a segunda. Ele também causa hipertensão, olha que coisa! Ele faz o coração disparar, faz o coração bater mais rápido, ele faz o coração bater errado, olha, arritmia, fibrilação. Ele produz tipo uma corrosão dentro dos vasos, e os vasos sanguíneos vão ficando que nem aquela parede que vai dando bolor, vai dando aquelas bolhas, ele vai ficando meio fofo, eles tendem a se rasgar, que são os aneurismas. Eles causam doença vascular periférica, que muitas vezes a pessoa tem que amputar as pernas, amputar braço. É um nome complicado, tromboangeite obliterante, mas é uma doença de amputação que a pessoa tem que ir para a cadeira de roda. Outras doenças cardiovasculares também chegam no pulmão agora. Olha só, DPOC, doença pulmonar obstrutiva crônica. É como se você tivesse em cada tragada aspirando tipo um ácido. Ele vai corroendo as suas vias, que nem uma soda vai corroendo o cano, e aquilo ali vai ficando torto, vai ficando entupido com o passar do tempo, que é o que produz a falta de ar e ou catarreira, tosse, pode ter separado ou junto, tá? Como os bichinhos entram na via respiratória, as poeiras também entram. Então, quem trabalha com poeiras, ramos da indústria que lidam com fibras, eles acabam tendo muito mais facilidade, que são o que a gente chama um nome esquisito, ó, pneumoconiose, que é o acúmulo de poeiras e fibras dentro do pulmão, e ele não consegue se livrar disso. Asma. Gente, é extremamente comum a asma em quem fuma, asma em quem foi cuidado por fumante na infância, quer dizer, crianças que ficaram expostas ao tabaco. Às vezes, em torno de 70% dessas crianças que respiraram fumaça do papai, da mamãe, da vovó, vão se tornar asmáticos na idade adulta. Esse aqui, ó, é terrível, é quando o pulmão seca, que é a doença intersticial pulmonar. É igual aquela bucha que dá na natureza. O pulmão ele tem que ser macio, como se fosse uma bucha de banho. Só que por conta de vários fatores, inclusive o cigarro, aquela bucha que é para ser macia vai ficando creque, quebradiça. É o pulmão seco. É uma doença muito difícil, muito terrível, muito incapacitante. E o pior, são doenças que não matam rápido. São doenças que demoram 5, 6, 7 anos para matar e vai deixando a pessoa completamente dependente. Eu não sei o que vocês pensam para vocês em termos de velhice. Eu penso para mim, eu quero ser saudável, não quero ficar na mão de ninguém, não quero depender de ninguém. Eu acho que isso é um desejo de todos nós. Então, essas doenças que nós estamos falando aqui são doenças incapacitantes,
Muitas vezes a pessoa usa fralda, depende de ajuda para tomar banho, não é capaz de colocar um sapato sozinha, depende inclusive de oxigênio e cadeira de roda. Facilita doenças como a sarcoidose pulmonar e outras doenças pulmonares. Voltamos aqui para a úlcera, ó. Não é só câncer. Pessoa que fuma tem um estômago péssimo, tem má digestão e muitas vezes úlcera. Diabetes, olha que coisa. O que tem a ver tabaco com diabetes? Sabe o que tem a ver? Você lembra que eu falei que o cigarro ele entra na corrente sanguínea e vai invadindo os órgãos? Pois é, ele vai invadindo um órgão chamado pâncreas, que produz uma substância chamada insulina, que vai ficando deteriorada. Então, quem fuma tem muito mais diabetes. Catarata, a pessoa não pensa que ela está exposta àquela fumaça várias vezes ao dia sem que aquilo traga uma consequência para os seus olhos. Então a gente tem catarata, degeneração macular, que é uma outra doença que dá nos olhos, e também a parte ortopédica. É muito mais frequente a pessoa que fuma ter artrite reumatoide e fraturas, porque o cigarro enfraquece os ossos, né? E a gente chama atenção aqui para a fratura de quadril. Então, gente, você vê que são 36 grupos de doenças relacionados ao uso do tabaco. É como se fosse um filme de terror que a gente assiste. E isso fica bem complicado quando atrás de cada doença você tem o nome de alguém, um parente seu, um amigo seu, e você vê que isso tem uma pessoalidade de sofrimento muito grande. E se eu parar de fumar? Ah, doutor, eu fumo a vida inteira. Será que vale a pena? Olha, eu quero te dizer uma coisa, e isso eu tenho bastante experiência. Parar de fumar sempre vale a pena. Se você fuma 20, se você fuma 30, se você fuma 40, se você fuma 50 anos, não... Ah, já estou com câncer, será que vale a pena? Melhora o resultado do seu tratamento. Olha só, 8 horas sem fumar já melhora o nível desse CO. Sabe o que é esse CO? É um gás venenoso que fica circulando dentro de você. Já melhora. Com 24 horas, você já diminui a chance de um ataque cardíaco, porque o coração já vai batendo mais devagar. Com 2 dias, você já sente diferença no seu paladar, no seu olfato. Você começa a sentir o cheiro da comida, do perfume, porque o fumante vai perdendo tudo isso, né? Você rapidamente melhora o seu sistema imunológico. Em meses, você já começa aquelas vassouras que o pulmão, que o cigarro destrói, já começam a ser regeneradas. Você vai diminuindo aquela catarreira, aquelas infecções que você vai pegando. Em 1 ano, seu risco de infartar cai pela metade. 1 ano e 1 ano e meio é uma melhora. Isso está mais comprovado, mais que comprovado pelos trabalhos. Em 5 anos, aquela chance de você ter aquele derrame passa a ser igual a de qualquer um. Quer dizer, ninguém está isento a doença nenhuma. Mas o que a gente não quer é a gente mesmo colocar doença do corpo da gente com as próprias mãos. O risco de câncer de pulmão diminui pela metade em 10 anos. Você vê que esse aqui é danado, demora, né? E em 15 anos, a sua chance de infartar é igual a de qualquer um. Quer dizer, parar de fumar sempre vale a pena, tá? Agora, se eu sei de tudo isso, por que é difícil parar de fumar? De repente, você que está me ouvindo já tentou parar de fumar e não conseguiu. Bem, primeiro, de novo, a nicotina age muito rápido, então aquele prazer que ela causa é muito imediato. E as coisas ruins que o cigarro causa, elas não são imediatas. Elas vão se somando com o tempo e você nem assim não vai percebendo a situação, entendeu? Então é assim, tipo uma conta difícil de fechar. Me dá um prazer agora e pode me causar mal, não sei quando. Então as pessoas vão empurrando para a barriga. Ah, daqui um ano que vem eu paro, daqui a 5 anos eu paro, e quando vê a vida passou. Por causa dessa rapidez que a nicotina age, ela parece que resolve seus problemas, né? Você fica mais calmo, você fica mais alerta, você fica mais criativo. Então, aquilo que a gente já colocou.
Outro problema são situações de gatilho. O que é gatilho? Isso aqui é uma referência ao gatilho da arma mesmo. Quando você aperta o gatilho da arma, se tiver bala na arma, obviamente, a bala vai sair, não tem jeito. Gatilhos são situações que te remetem ao desejo de fumar e vem aquela fissura, que é aquele desejo ardente que eu mencionei. Então, você tem que ficar atento para identificar situações de gatilhos. Tipo assim, não, olha, se eu tomar um cafezinho, ou então não, se eu sento com fulano que a gente conversa e fuma, então situações de gatilho que te lembram a substância que levam você a ter o desejo de fumar. Então, ela é uma droga fácil de ser obtida, em qualquer lugar você encontra cigarro e isso facilita, né, o acesso e dificulta parar. E a propaganda, que hoje ela não existe mais na mídia, mas ela é uma propaganda que você tem nos pontos de venda, aquelas coisas mais lindas, coloridas e maravilhosas que a gente vê que é um maço de cigarro. O próprio cigarro é uma obra de arte, né? O maço de cigarro. Agora, então, por que parar? Gente, eu gosto muito dessa foto, apesar dela ser muito triste, porque essa é uma foto real. Esse homem, jovem, você vê que ele não tem 40 anos, morrendo de câncer de pulmão. É isso aí que você está vendo. E ele doou essa imagem para ser usada em campanha contra o tabaco. E eu fico vendo o sofrimento dessa pessoa. Então, por que parar? Para evitar sofrimentos como esse. Mas eu fico vendo também o sofrimento dessa criança, que é um filho sem pai, né? Então, a gente nem precisa falar muito que é filho sem pai, né? Quem é que vai lutar para esse cara, né? Para ele estudar, para ele fazer um curso, para ele fazer uma faculdade, vai ser muito mais difícil, né? E eu fico vendo o rostinho dessa mulher aqui, eu percebo muita raiva nisso tudo, sabe? Tipo assim, ela que ficou na mão nessa história, sem o companheiro, com o filho. Então, por que parar de fumar? Para evitar essa situação. Agora, o gozado é que a pesquisa mostra que 86% dos fumantes acham que não vão ter doença. Quer dizer, a gente vive no mundo do Peter Pan, da fantasia. Gente, cai a ficha. Cigarro é um serial killer, é um grande matador. E nós temos que nos posicionar diante dessa situação. Infarto, essa parte escura aí, ó, é a parte que está matando, né? O coração está matando. Impotência, não tem nada de sex appeal. As artérias que produzem ereção peniana são afetadas pelo cigarro. E assim como causa infarto, derrame, diabetes, eles também prejudicam a ereção masculina, né? Então, você quer ter problema de ereção? Fume. Pele, gente, mulherada. Esquece produto de beleza, esquece dermatologista se você fuma. Não tem nada que combata a lesão de pele que o cigarro faz. Envelhece precocemente, altera toda a parte de dente, inflama a gengiva. E os pulmões, ó, isso aqui são fotos reais, tá? É um pulmão não fumante e um pulmão fumante, que você vê que fica que nem aquela guimba do cigarro, né? Ele fica todo escurecido. E aqui são várias fotos juntas, né? A questão do uso de outras drogas. Quem fuma é uma porta de entrada para o uso de outras drogas. O derrame, aquele caso de câncer. Isso aqui é a tromboangeite que eu falei, que vai apodrecendo as extremidades. Aqui é uma criança exposta à fumaça de cigarro, que está fumando e adoecendo, né? E aqui, ó, é uma coisa que eu não falei, que é o número de abortos e feto pequeno, decorrente de mães que fumam durante a gestação. Aqui está o cigarro causando úlcera, né, e câncer. E essa foto que é o cigarro consumindo a pessoa. Não é a pessoa que consome o cigarro, entendeu? É o cigarro que vai consumindo a pessoa quando ela passa a entender tudo isso que a gente está colocando. Como é que eu paro de fumar? Ó, essencial, você precisa se posicionar. Não tem como parar de fumar porque sua mãe quer, porque seu pai quer, porque sua mulher quer, porque seu marido quer, porque seu filho quer. Não adianta. Você tem que querer fumar. E aí o não fumante tem um papel de estimular. Olha, eu gostaria muito que você parasse, eu quero que você viva, você é importante para a minha vida, né? Mas a pessoa tem que estar decidida a parar de fumar. E ela, para estar decidida, ela vai passar por essas fases aqui, que são conhecidas. Primeiro,
Eu estou pensando, mas estou pensando assim, vagamente. É como se você quisesse comprar um carro, mas não guarda um centavo e nem sabe que carro quer comprar. Ah, vou trocar de carro, mas não faz nada para aquilo. Então, você está pré-contemplando uma situação. Contemplando é assim, ah, não, eu quero comprar o carro. Eu vou me organizar para isso. Você toma a decisão. Então, você precisa, ah, eu quero parar de fumar. Mas aí você tem que ir para o 2, quer dizer, não, gente, eu preciso parar de fumar. E aí isso vai para o 3, eu vou me preparar do mesmo jeito para comprar o carro. Eu começo a abrir uma poupança, eu começo a guardar, eu começo a ver modelo, né? Então, você vai se preparar para parar de fumar. Você vai procurar ajuda, você vai evitar situações que te levem a fumar. Por exemplo, você adora sair à noite em um lugar que todo mundo fuma. Você vai ter que repensar essa postura, pelo menos por um tempo. Ah, eu adoro o cafezinho, mas que me lembra cigarro. Você vai, por um tempo, trocar por um chazinho, por outra coisa. De preferência, um líquido gelado no lugar do quente, para se contrapor. E por aí vai. E, por fim, você vai agir. Eu vou parar e marca a data e para, e a coisa acontece. Recaídas podem acontecer? Podem acontecer. Mas você tem que lembrar que parar de fumar é um processo. Quando você faz essa caminhada aqui, você não é mais a mesma pessoa. Isso vai te amadurecendo e te fortalecendo para você ficar mais firme na sua decisão de não fumar. E como é que eu paro? Bem, pode parar sozinho? Claro que pode, gente. Tem um monte de gente que para. E você deve tentar parar sozinho mesmo. Agora, se você for parar sozinho e aquela síndrome de abstinência for muito, digamos, difícil, você ficar um cara muito chato, brigando com todo mundo, tipo assim, tem mulher que fala, doutora, eu vou enfiar um cigarro na boca dele para ele voltar a fumar, porque eu não aguento mais ele dentro de casa. Ele está brigando com todo mundo, no trabalho, com os filhos. Quer dizer, se você vê que está difícil, procura ajuda médica, né? Tem medicações que te ajudam nisso. E tem também ajuda psicológica, tem grupos hoje de apoio, até nos postos de saúde funcionando, né? Que você pode procurar e ter acesso a esse tipo de ajuda, tá? Eu gosto dessa foto, ela é muito triste, mas é assim que eu vejo um fumante. Quando eu vejo jovens fumando, na verdade, eu estou vendo lá na frente, né? Aqui, ó, um padre dando extrema-unção, um velório. A pessoa não está entendendo o buraco que ela está metida, mas ela está metida num buraco de morte. Olha, o cigarro é o único produto do mundo comercializado que vai matar 50% dos seus usuários. Quer dizer, de cada 100 pessoas que fumam, 50 vão morrer por causa de doenças associadas ao tabaco. Isso é, no mínimo, uma loucura. E o que a gente quer, aqui está uma pessoa presa dentro do maço, é que você seja livre, né? Que você possa usufruir o fruto do seu trabalho, seus relacionamentos, correr atrás das coisas que você sonha, né? E não ser prisioneiro de um vício que vai matar 50% das pessoas que usam. Muito obrigada, eu espero que isso tenha contribuído para você e que você se torne um parceiro nessa luta contra o tabaco, não contra o tabagista. Um abraço e até logo.